Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Técnico em Mineração, Fundamentos, Teoria e Prática. Chegamos na aula número 40 da série Desmonte de Rocha com Explosivos e nesta aula nós vamos dar continuidade às propriedades e classificação dos explosivos. Bora para a aula que nós temos muita coisa para ver. Bom, vamos falar um pouco sobre o balanço de oxigênio do explosivo, tá? A maioria dos ingredientes dos explosivos são compostos de oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e carbono. Para misturas explosivas, a liberação de energia é otimizada quando o balanço de oxigênio for zero. Teoricamente, os gases produzidos na detonação a balanço zero de oxigênio são CO2, H2O, pequenas quantidades de óxido nitroso, CO, NH2, CH4 e outros gases. Qual a importância, então, desse balanço de oxigênio zero? Zero. Evitar a produção excessiva de gases altamente tóxicos. Os gases gerados na detonação, eles são tóxicos, tá? Mas se esse balanço for bem elaborado, isso aí não é você técnico que vai fazer, espera aí que eu tenho que balancear o oxigênio com o nitrogênio aqui. Não. Aí é o fabricante, tá? Na formulação, ele já te entrega um material com a qualidade devida necessária para que esses gases não sejam assim, tenham um efeito bastante danoso, tá? Tanto para o ser humano como para a atmosfera. Na sequência aí nós temos o quê? Velocidade de pressão de detonação. Então a velocidade, também conhecida como VOD, né? Velocidade de detonação de um explosivo, é o índice mais importante da performance do mesmo. Isto pelo fato de que pressão de detonação é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade da detonação. Essa VOD, tá, que é chamada partícula VOD ou de velocidade de pressão, ela pode influenciar negativamente o seu desmonte. Isso aí faz parte do quê? Do seu trabalho como técnico, fazer um plano de fogo e assegurar que a perfuração e a quantidade de explosivos, bem como a quantidade de retardos, esteja de acordo para evitar, tá, que você tenha uma alta pressão na detonação. Muito cuidado com isso, causa vibração, causa ultralançamentos, causa uma série de problemas que podem ser altamente danosos e prejudiciais à sua carreira. Velocidade e pressão de detonação também tem o seguinte: no caso a pressão produzida no fogo durante a detonação não supere a resistência dinâmica da rocha, a mesma não será fragmentada. Então, meu amigo, você fez uma sua malha, botou lá bonitinho e tal, perfurou, perfuração perfeitinha, botou o explosivo lá, mas, está muito em moda hoje, né, falar não teve uma pressão suficiente para fragmentar a rocha. Isso aí vai gerar o quê? Essa energia não utilizada no processo de fragmentação e deslocamento da rocha vai se propagar no maciço rochoso sobre uma forma de vibração. E aí você pode derrubar casa, prédio, uma série de outras coisas aí. Podem ser problemas muito sérios para a empresa que você trabalha e principalmente para a sua carreira. Então, muito cuidado, muita atenção. Se tiver dúvida, contrata uma firma para fazer medições sismográficas para adequar o número e a quantidade de retardos para colocar no fogo, tá? Reveja a sua malha, se ela não está uma malha muito aberta, uma malha. Nós vamos ver nas próximas aulas aí como é que se calcula uma malha. Tem dois métodos aí. Eu vou fazer a primeira aula, vai ser o básico, como é que se calcula pelo método básico, depois pela energia do explosivo, tá? E
pela impedância da rocha. Então, são duas aulas aí fantásticas que vocês devem acompanhar, vão ver na sequência aí dessa nossa série. E continuando, nós temos o quê? Em quinto lugar, aí o diâmetro crítico. O que é o diâmetro crítico? Tá? Em razão da estabilidade química, os explosivos podem ser mais ou menos sensíveis à detonação, provocado o quê? Pelo acessório de iniciação, ou seja, espoleta simples, espoleta elétrica, cordel detonante, uma série de outras tecnologias novas que existem aí, tá? Ou pela detonação de um cartucho próximo. Então, aí é um diâmetro crítico. Só que tem um detalhe: a um determinado diâmetro, explosivo não vai detonar. Tá? Por isso que tem essa propriedade, tá? Com esse nome, diâmetro crítico, porque dependendo do diâmetro ali que você está utilizando, esse explosivo não vai detonar. Sensibilidade à iniciação. Então, as cargas explosivas normalmente têm forma cilíndrica, possuem uma limitação de diâmetro abaixo do qual a onda de detonação não se propaga, ou propaga-se a uma velocidade muito abaixo da de regime. Ou seja, por exemplo, aí, um explosivo tem uma velocidade aí em torno de 4.000 metros por segundo, aí, tá? Mas se não tiver uma sensibilidade adequada aí, ou ele já estiver deteriorado, tal, isso não vai propagar. Então você pode falhar um fogo, ter problema. Então, é sempre bom estar com explosivos novos, e hoje a maioria utiliza a emulsão aí, ela é fabricada na hora que vai colocar no furo. Isso aí é muito importante, tá? Então, a este diâmetro aí você tem o quê? Diâmetro crítico. Gases gerados pelos explosivos, tá? São formados nas detonações, podem ser tóxicos e levarem os trabalhadores a sentir náusea, dor de cabeça, dependendo da concentração, pode causar a morte. Nós estamos falando em minas subterrâneas, já que é céu aberto, acontece, você tem uma facilidade grande da dissipação desses gases. Então, é muito comum, às vezes, detona, a pessoa sai correndo para ver o resultado do fogo. Não faz isso, não. Espera um pouquinho, espera o vento levar aquela poeira, levar aquela fumaça. Então, aí você vai com segurança, com tranquilidade, que você não vai sentir dor de cabeça, não vai sentir nada. Agora, em mina subterrânea, é uma condição muito pior. Por isso que tem explosivos específicos para utilização em subsolo, porque grande concentração desses gases vai fazer com que a pessoa possa chegar até a óbito. Então, são três categorias desses gases. Então, até 22,6 litros por quilo são um gás da classe 1 e eles não são tóxicos. A classe B, ou seja, a categoria B, tem uma concentração de 22,6 a 46,7, já são gases da classe 2. Então, eles são medianamente tóxicos. E a categoria C, que é maior do que 46,7 e menor do que 94,8, né, são gases classe 3 altamente tóxicos. Então, muito cuidado com isso. Detonação espera a dissipação do gás. Em minas subterrâneas, você tem todo um sistema de ventilação e exaustão de gases para depois você ir lá conferir o resultado do seu desmonte. Resistência à água. Então, existem explosivos, são altamente resistentes à água, como existem explosivos também muito utilizados, que não têm resistência nenhuma à água. Um exemplo de um explosivo que não tem resistência nenhuma à água é o ânforo, tá? Largamente utilizado, mas a resistência dele à água é zero. Então, o que é resistência à água? É a capacidade do explosivo tem de resistir a uma exposição à água durante um determinado período de tempo sem perder suas características. Então, a resistência de um explosivo à água pode ser classificada como nenhuma, limitada, muito boa e excelente. Os encartuchados, as emulsões, estão na classe aí de muito boa, excelente. Os granulados, nenhuma ou limitada. Existem algumas minas que, para usar o explosivo mais barato, que é o AMP, tá? Pessoas falam, não, vamos encamisar o furo. Olha, já fiz isso. É uma porcaria, não dá certo, o fogo fica ruim e você não consegue. E outra,
O nitrato, o anfo, ele tem uma densidade menor do que um. Tá? Então, quando você vai descer aquele plástico dentro do furo, que está úmido, tudo, então não faz essa economia porca, não. Ah, vamos encartuchar o anfo aqui, botar lá que ele funciona. Mas do seu fogo vai sair uma titica lá, uma porcaria danada. Vai lá, contrata uma firma, ó, vem aqui, aplica emulsão aqui para mim, e pronto, faz um blend. Você tem emulsão aí que você pode blendar ela, desde ela 100% pura, como ela com 20% de ânfora, 30, 40, 50, 60, 70%. Olha lá o que é melhor para você e faz. Não fica fazendo gambiarra, não, vamos encamisar o furo aí. Faz isso não. Não, você vai fazer bobagem. Depois você vai arrepender, ou você vai ser cobrado porque saiu a porcaria, você vai ficar com aquela cara de taxa assim, né? Para não falar que é uma cara de bundão. Então vamos em frente. Classificação dos explosivos, eles podem ser mecânico, químico ou nuclear. Nós não vamos falar de explosivo nuclear, nós não trabalhamos com isso, não somos físico nuclear nem nada. Então, nós vamos estar aqui com altos explosivos, baixos explosivos e agentes detonantes. Tá? Altos explosivos podem ser primário e secundário. Baixos explosivos podem ser permissíveis ou não permissíveis. Ah, que isso, cara? Peraí, calma aí, nós vamos ver aqui. Tá? Altos explosivos são caracterizados pela elevadíssima velocidade de reação e alta pressão. Então, primários são considerados primários aqueles que, quando a sua iniciação se der por chama, centelha ou impacto. Secundários serão considerados secundários quando, para sua iniciação, for necessário um estímulo inicial de elevada grandeza. Então, normalmente, primário aí, você tem as espoletas. Secundário, você pode ter um booster, você pode ter um cordel detonante e uma série de outros explosivos aí que a base de nitroglicerina ou com alta acessibilidade que iniciam com a espoleta. Né? Então, essa basicamente é a divisão aí dos altos explosivos. Tá? Baixos explosivos, permissíveis e não permissíveis. Tá? Então, são explosivos deflagrantes ou lentos que possuem uma velocidade de propagação inferior à velocidade do som na rocha, como tal, não originando a onda de choque. É uma queima progressivamente acelerada, com aumento de temperatura e pressão, e tem como única componente de trabalho a liberação de gases. A esta reação dá-se o nome de deflagração, e a reação acontece com velocidade inferior à velocidade do som, entre 100 a 2.000 metros por segundo. Tá? Então, aqui, nesse caso aí, estão excluídas as pólvoras. Explosivos de segurança ou permissíveis, tá? São explosivos especialmente preparados para ambientes fechados e inflamáveis, em que a sua principal característica é de baixa temperatura de explosão. Acaso, onde é que tem um, um, um ambiente desse tipo que eu preciso detonar? Mina subterrânea, de carvão principalmente, tem esse risco. Então, para se utilizar um explosivo no carvão, ele tem que ser um explosivo bem adequado àquilo ali para não fazer uma cagada geral. Tá? Então, eles têm baixa potência, velocidade de detonação entre 2 e 4.500, fraca resistência à água. E agentes detonantes são misturas cujos ingredientes não são classificados como explosivos. Agora vamos ver aqui os critérios gerais na seleção de explosivos. Tá? Então, primeiro, a escolha adequada de um explosivo é uma das etapas mais importantes no projeto de desmonte de rocha. Essa seleção é ditada por considerações econômicas e considerações de campo. Aí entra um trabalho fabuloso do técnico de mineração. Por quê? Através de experiências, de estudos, de testes, ele vai definir aquele que é melhor. Tá? Ele não vai só apelar, não, compra o mais barato que é para economizar custo. Não faz isso não, meu amigo. Muitas vezes, aquele explosivo mais caro torna a sua operação mais barata do que aquele baratinho. Por quê? Porque se eu compro um explosivo bom, de qualidade, com preço superior ao outro, ele vai produzir um bom resultado, uma boa fragmentação. Se ele produz uma boa fragmentação, eu vou ter maior produtividade no equipamento
de escavação no equipamento de carga, no equipamento de transporte e na britagem. Então, o custo que eu aumentei ali do explosivo diluiu de tal forma que na ponta final ele se torna baixo. Agora, não, vão comprar o explosivo baratinho aí que tem no mercado. Seu fogo vai sair uma titica, a escavadeira vai penar, você vai ter que fazer fogacho, vai ter que pôr rompedor para quebrar mataco, a produtividade vai cair, o britador vai viver engaiolado, ou seja, você aumentou todo o custo da sua cadeia produtiva. Então, aquela economia miserável que você fez ali no explosivo se transformou num gigante de custo na ponta final do produto. Analisem bem, tá? Técnico é para isso. E sabe por que eu estou falando isso com vocês? Porque isso foi um caso que aconteceu comigo. Em uma empresa, falaram, não, mas você tem que comprar o mais barato. Eu falei, não. E provei que eu estava certo. Né? Comprei o explosivo mais caro, de melhor qualidade, fiz um fogo fantástico lá que, ó, caiu o queixo. Então, faz a sua parte, meu amigo. E não se amedronte, não. E alguém, você tem que baixar é, é, a razão de carga, você tem que. Perfuração e desmonte, já falei com você. É o principal. Se forem bem feitos, o resto é uma maravilha. Se não, você vai ter dor de cabeça. Então, os fatores que devem ser levados em consideração na escolha de explosivos são tipo de desmonte. O que eu vou desmontar? A propriedade do explosivo, densidade, velocidade, pressão de detonação, resistência à água, classe de gases, isso tudo o técnico tem que analisar. Segurança no transporte, manuseio, diâmetro e custo. Né? E custo, você vai ter que ver o custo também. Não é porque é caro, é o melhor, não. Às vezes não é. Às vezes um intermediário lá tem uma qualidade melhor. Então, isso é trabalho técnico, é trabalho de profissional que quer crescer dentro da empresa e quer galgar outros níveis dentro da sua empresa. Também é de muita importância o quê? O conhecimento da geologia local. Mas aí é o teu geólogo lá. É claro, você tem que procurar ele, trocar ideia e ele vai te auxiliar nisso aí também. Por quê? Dependendo da geologia, da forma como está a rocha lá, de um lado, uma determinada malha pode dar um resultado muito bom, do outro lado, a mesma malha pode não dar o resultado. Então, característica da rocha ser desmontada, a densidade dela, a resistência, a tração, compressão, além da velocidade sísmica, porque tem uma fórmula aí tal, que você usa a velocidade sísmica da rocha. Existem várias maneiras de se calcular um plano de fogo. Tá? Então, à medida que você vai evoluindo, você vai dando um novo feeling, isso aí, e vai aprimorando cada vez mais. Então, além da velocidade sísmica, tem o quê? Condição de ventilação em ambiente subterrâneo, além dos impactos gerados pelo desmonte. Então, conhecendo esses fatores, aí você vai definir qual explosivo que melhor se adapta à sua realidade. Ah, não, nunca deu fogo. Aí, meu amigo, chama um profissional de uma empresa dentro do explosivo, troca ideia, ele vai te indicar um explosivo para a sua área, porque ele já tem uma experiência em várias outras empresas. Ele não vende só para um, ele vende para algumas centenas de empresas aí. Então ele tem um know-how ali que ele pode falar, ó, aqui funciona melhor isso. A partir daí é com você. Tá? E com você, com o quê? Com o apoio, sempre buscando trocar ideia com o fabricante e fazendo teste. Não se acanhe, não se acanhe. INMA é um laboratório. Você separa uma área para produção maciça ali, uma área pequenininha para você ir testando. Num desses aí você pode achar uma coisa melhor e implementar no seu dia a dia, correto? E na próxima aula nós vamos falar sobre desmonte de rocha e já vamos entrar o quê? Falando sobre o método de bancadas, que é o mais comumente usado. Eu não vou nessa série nossa aqui falar em desmonte subterrâneo, né? Mesmo porque tem uma playlist aí, vou deixar o card, ó, aqui em cima aqui, meu amigo.
Vai ter um card aí que eu tenho aulas sobre desmonte subterrâneo, você pode seguir lá, acompanhar lá. Mas nós vamos focar o quê? No desmonte de bancadas. E que Deus ilumine a todos para que tenham sucesso na carreira escolhida. Mineração é uma coisa fantástica. Fiz minha vida, criei minha família toda e até hoje eu sou apaixonado por isso. Espero que mais e mais e mais jovens, tá, venham a se apaixonar por essa profissão. Até a próxima aula. Meu muito obrigado. Ah, não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva. O canal precisa crescer e só com o seu apoio que ele vai crescer. Até lá.